Realmente estamos com uma semana extremamente volátil nos mercados, com ouro desabando, né, nesse exato momento, e também o Bitcoin continua derretendo e principalmente a SP500 criando aí uma reversão interessante. Então no capítulo de hoje eu quero falar um pouquinho do que está acontecendo com essa parte da liquidez e, claro, como que a gente pode se proteger em relação a isso. Então para quem me acompanha, né, não estou no meu ambiente normal, né, estou em viagem nesse exato momento, mas vamos tentar fazer o conteúdo da melhor forma que a gente puder. Então vamos lá. A SP500, ela vem aqui numa correção interessante, né? Então, assim, eu já venho chamando bastante a atenção dos mercados, mas era meio que esperado que em algum momento isso fosse acontecer. Então, você vê aqui ontem, né, no dia de ontem, eu tô gravando agora na manhã bem cedo, antes do mercado abrir, agora na quinta-feira, mas ontem ele teve uma queda aí de 1,6%, mas já quase 3,6% acumulado nos últimos 5 dias, né? Mas assim, nada muito expressivo, né? Hoje em dia a gente tem assim aquela impressão de que se o mercado cai, já começou o crash, já começou absolutamente tudo, mas uma correção é bastante esperada, né? Tanto que no gráfico de um mês aqui estamos com somente menos 1,6%, que é bastante plausível, né? Mas nesse ano a SP500 continua acumulando aqui 5,6% nesse exato momento, né? O ano até agora. Mas o que chamou a atenção foi realmente o ouro, né? O ouro, ele veio aqui numa correção assim bem muito fora do comum, assim, nem tanto assim se você comparar com o que aconteceu em março, né? Que foi justamente a guerra do Irã. Só que dá uma olhada. O ouro, ele vem se comportando, ele vem confirmando o seu comportamento de risk on. Então ele vem acompanhando cada vez mais assim a SP500, né? Pelo menos no sentido do crash. Mas aqui talvez seja interessante a gente pensar no ouro como uma reserva que está sendo usada para você poder justamente cuidar das suas dívidas correntes do sistema eurodólar, né? Eu já comentei várias vezes aqui, quando você fala aqui sobre o próprio DXY, você consegue pegar o gráfico aqui. Agora, ele está começando a confirmar já uma certa tendência de alta aqui, sustentando no 100. E é muito interessante a gente voltar a falar aqui sobre o dólar, porque é ele que gerencia, é ele que regulamenta absolutamente tudo, né? Ele reflete, ele é o grande barômetro aqui da questão. Então, a mínima que nós chegamos em toda a questão de debasement trade, né? Toda aquela questão ali de desdolarização, a morte do dólar, que já aconteceu várias vezes, você percebe que essa grande queda, essa grande tendência de queda que nós tivemos, fez com que a mínima do DXY tenha sido 95, ela não foi 70, 60, que é o que eu esperaria de um dólar extremamente fraco. Então isso, na verdade, me preocupa no sentido de que para você ter uma moeda de reserva global e manter uma estabilidade de todo o sistema, você precisa de um dólar mais líquido, mais disponível para os participantes da economia. E agora nós temos uma certa reversão. Significa que ao fim do mundo, o DXY a 100, ele vai criar sérios problemas? Não. Ele começa a criar problemas aí a partir de 110, 115, 120. E ele não cria problemas para todo mundo de forma igual. Ele cria mais problemas para aqueles países que têm mais dificuldades de se financiar, ou com reservas menores, etc. Então, agora, quando você tem esse aqui sugere uma certa falta de liquidez em alguma parte do sistema, né, ou essa subida aqui um pouco mais brusca, justamente que aqueles países que às vezes detêm ouro naquele momento, eles vão liquidar esse ouro para justamente poder obter os dólares que eles precisam. Você está vendendo dólares, você está vendendo ouro por dólares. Agora, uma das teorias interessantes, é claro que é difícil você ter uma razão específica, ela sempre é voltada para um conjunto, né, de fatores que fazem com que os dólares faltem na economia, é o que foi trazido até pelo Michael Howell, né? Teve uma notícia recente aqui do dia 2, né, onde a China, o Banco Central Chinês, né, o PBOC, ele acabou parando um pouco das operações que eles estavam fazendo. Então eles vinham sendo um grande catalisador, principalmente para o mercado de ouro, e isso deu uma parada
bem forte, né? Ele até fez um comparativo falando que a China é um dos grandes motores do preço do ouro e os Estados Unidos seriam um dos grandes motores do preço do Bitcoin. Só que nesse exato momento os dois estão caindo, um para a liquidez de um lado e o outro, aqui no caso os Estados Unidos, vem não é parando a liquidez, mas redirecionando essa liquidez para o mercado real, talvez na mesma corrida, a corrida do novo ouro, né, que seria inteligência artificial, etc. Então, para coisas reais, para coisas tangíveis. E aqui o ouro ele estaria como simplesmente um ativo mais financeiro e menos em relação à construção, talvez da revolução da reconstrução dos Estados Unidos e da corrida da inteligência artificial, não somente para data centers, mas infraestrutura de energia, etc. Então, você tem assim uma sucção de liquidez muito grande que vai para um determinado local. É a única explicação de tudo? De forma alguma, né? É muito mais complexo do que a gente imagina, só que você pode ver ali sinais. Então significa que o ouro perdeu, né, o seu quesito de reserva de valor? De forma alguma, né? Ele simplesmente vai fazer o que ele precisa fazer, ele está agindo conforme conforme essa bateria essa bateria econômica, né, de liquidez, ela acaba sendo usada quando você precisa dela. Então, assim, continua o grande tema agora sim nós estamos vendo um pouco da desdolarização. Agora faltam os dólares que você precisa e você precisa arranjar isso de algum outro lugar. Porque quando ele vinha ficando fraco, você estava dolarizando a economia e não desdolarizando. Exatamente o contrário que você vê por aí. Mas se você gosta do que a gente está falando aqui, quer entender mais, né, em detalhes, a gente faz capítulos gratuitos aqui no nosso Substack, em formato de artigo e sem propaganda, que você vê no YouTube, mas principalmente, como é que a gente investe num cenário como esse, né? Você vê o ouro aqui, inclusive nós temos ouro na nossa carteira, fizemos uma mudança interessante, até colocar aqui, um pouco mais defensivo, né? A gente publica o nosso próprio portfólio para membros, né? Você pode se inscrever nos links aqui na descrição abaixo e seguir a movimentação que a gente vem fazendo. E o mais interessante é que durante esse ano, né, a SP500 está no seu 5,5%, nós estamos próximos de 3%, só que com muito menos da volatilidade da própria SP500, que chegou a um momento nesse ano que ela caiu quase 8% e a nossa carteira ali caiu no máximo, ficou no máximo num drawdown de 0,5%. Então o objetivo da carteira Omnimacro é para aqueles que querem se aposentar a tempo, né, com mais tranquilidade, mas tendo também a participação em cima dos mercados para você poder dormir um pouco mais tranquilo. Agora, para aqueles que querem estratégias específicas de proteção de capital, etc., a gente também mostra, né, como que é parte da nossa estratégia também na Omnimacro, onde você estrutura determinados instrumentos nos Estados Unidos para você simplesmente não participar desse drawdown. Então, quando você vê aqui a SP500 fazendo ali, né, às vezes um ano ela sobe 20%, no ano ela pode cair 15%, dependendo de um crash, no outro ano 12%, etc. E você participar de tudo isso, o problema é para alguém que tem ali seus 50, 55 anos de idade, etc. e quer fazer ali um planejamento para os próximos 10, 20 anos. Claro, para quem tem 40, 30, melhor ainda, que você tem muito mais tempo, mas quanto mais o tempo passa, menos tempo você tem para participar de tudo isso. E aqui você pode estruturar também, né? Eu falo bastante sobre o IUL, que são estratégias específicas dos Estados Unidos, mas que qualquer pessoa, né, pode participar. Claro, com limitações, cada um tem a sua situação específica, né? Eu trabalho com investidores de todos os lugares do mundo e a gente faz uma proteção para que você não participe disso e quando você tem uma queda de 15% na SP500, você continua, você fica ali no 0 a 0, você não perde esse valor e os seus ganhos conseguem ser, inclusive, dependendo de onde você está, completamente tax-free. Então, tudo isso aqui nos links da descrição abaixo, você também pode mandar um e-mail aqui pra gente. Agora, aqui dentro dos nossos indicadores, inclusive que os membros do Omnimacro Pro têm acesso, você vê claramente como a gente pegou aqui toda uma onda bullish desse ouro desde fevereiro aqui de 2024. Então você olha o tipo de rally que nós tivemos e esse aqui foi o famoso debasement trade. Então não interessa você falar de mecânica monetária, falar como o dólar funciona, como ele de fato acontece, mas isso é irrelevante para o posicionamento, não vou nem falar institucional, porque ele só chegou
depois, né? Porque a maioria dos fundos não tem nem ouro dentro da sua composição de carteira. Isso aqui foi uma coisa mais do varejo, né? Foi retail. E chegou um momento aqui que todo mundo estava correndo atrás do ouro, principalmente quando ele bateu seus 5.300, né? E agora nós estamos tendo uma correção que, na minha opinião, é bastante saudável e esperada ali do ouro. E aqui acabamos, nós viemos já protegendo, né, a nossa carteira aqui de ouro a partir de 4.670, reduzindo a nossa exposição, e agora nós já estamos com uma exposição zerada, né, protegendo as nossas carteiras. Mas é isso. Então vamos ver, obviamente, né, vamos entender um pouquinho mais como que isso vai se comportar nesse exato momento. Até a bolsa está ensaiando um certo retorno, vamos ver se isso vai acontecer. Até o ouro deu uma estabilizada, o Bitcoin veio dando uma subida, mas isso mostra claramente como que determinados setores que precisam dessa liquidez vão acabar usando os seus ativos mais líquidos, né? O seu ouro, o seu Bitcoin, etc., as suas ações. Eu vou desfazer uma posição específica para poder proteger. Isso é absolutamente normal e é cada vez mais esperado. Então, assim, a gente fica acostumando de ver as coisas só subindo, etc. É uma bolha, vai explodir. Na hora que ele tem uma certa correção, você também não pode achar que já seja a explosão de absolutamente tudo, uma crise monetária que vai acabar com tudo, né? Como sempre, a coisa é sempre mais complexa, com várias contracorrentes, mas o objetivo é justamente a gente passar por isso em conjunto da forma mais tranquila possível.